Salve, salve, amades! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Nagam e espero que você possa aí fazer bom proveito dessa conversa. Hoje eu vou falar um pouquinho do que foi a minha primeira experiência com as medicinas da floresta, tá? Eu vou fazer um outro vídeo só sobre as medicinas da floresta, falando sobre ayahuasca, rapé, sananga, cambô, tabaco, jurema, do que eu vivenciei, tá? Na consagração dessas medicinas, bufos alvares e outras medicinas. E hoje eu vim falar da minha primeira experiência, tá? Exclusivamente dela, porque foi algo que foi muito transformador e eu espero que também eu possa auxiliar aí, abrir um pouquinho da consciência, expandir, trazer um pouco de luz aí para você que esteja buscando, por exemplo, uma consagração, né, ou buscar o auxílio dessas plantas de poder, tá bom? Bom, então, primeiro eu preciso contextualizar vocês a respeito né, de qual era o momento e de como eu cheguei até a medicina, como ela se apresentou na minha vida. Bom, no vídeo das medicinas eu vou explicar direitinho o que é a medicina ayahuasca, como ela se forma, tal, outras experiências que eu tive, mas aqui eu vou falar exclusivamente da minha experiência. O ano era 2019, final de 2019, então você já tem noção do que estava rolando, tá bom? Não vou citar aqui, o YouTube não curte. E aí eu estava num momento em que eu estava repetindo diversos ciclos, diversas experiências das quais tinham me levado lá para depressão, para tentativa de suicídio, para ansiedade. Eu estava repetindo aí alguns padrões da minha vida sem a plena consciência, né? Então, apesar de eu ter ali alguma proximidade com o que era meditação, com um pouquinho, assim, bem de maneira superficial, o que era espiritualidade, eu não tinha nenhum aprofundamento. E aí, durante a minha vida, eu tive algumas pessoas, me relacionei com algumas pessoas que consagravam da medicina, mas que não abriam isso, não aprofundavam, sabe? Eu fiquei sabendo só porque, eu vou ali fazer tal coisa, mas era só isso, não tinha noção do que era e nem nada. E aí, uma pessoa muito próxima a mim tinha ouvido falar da medicina, da ayahuasca, né? E tinha ficado curiosa, porque era uma coisa que, né, até onde se tinha informação, a gente tinha informação, podia trazer uma cura muito grande, desenvolvimento. Como eu estava preso a alguns padrões antigos, e aí isso foi no final de 2019, quando eu ouvi falar, né, do que era. E aí eu sou uma pessoa muito curiosa, então quando eu ouço falar de alguma coisa que me chama a atenção, eu quero aprofundar, eu quero saber o que é. E aí, a partir daquele momento, eu busquei ver documentários, eu busquei ler alguns textos, busquei algumas informações do que era, então, essa tal de ayahuasca. E a pessoa, então, que me abriu essa porta aí, que apresentou essa informação, acabou encontrando, então, um tempinho depois, um local que, em fevereiro de 2020, ia realizar um trabalho então com a medicina da ayahuasca. E aí, empolgados e curiosos e, né, a fim de então conhecer, né, o que era essa medicina da ayahuasca, o que era essa, né, o que era. Então a gente firmou o compromisso, entrou em contato com o local. É um local que eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se não pedi autorização, não sei se é devido, né? Não sei se faz parte aí dos trabalhos, se eles permitem esse tipo de abordagem. E então, como o foco aqui não é recomendação de locais, quem quiser ter uma noção, quiser ver recomendação, lá no @forcadacura, né? Força da cura, mas @forcadacura. No meu Instagram, é o meu Instagram de atendimento terapêutico. Quem eu sigo lá vai ter algumas casas, alguns locais que fazem consagrações ritualísticas com a medicina da ayahuasca, que são locais que eu visitei, são locais que eu
vivenciei a experiência de estar lá e atesto, sem dúvida, pelo menos até onde eu tive contato, da seriedade do trabalho, da dedicação, né, de que é feito realmente algo em prol mesmo da cura, da transformação, da elevação e do crescimento das pessoas. Então, entrei em contato, a ritualística ia rolar em fevereiro, teve um adiamento, e assim, em janeiro acabou sendo em fevereiro, por causa do que estava acontecendo no mundo. E aí, eles fizeram algumas recomendações, né? Então, antes da consagração, antes da ritualística, a gente fez parte, então, do grupo de WhatsApp, e nesse grupo eles quiseram conhecer um pouco mais, né, de quem eu era, se eu já tinha consagrado, se tinha alguma questão que eu queria trabalhar, se tinha, né, alguma patologia, alguma coisa, e aí fez ali o que a gente chama de anamnese, né? Então, para me conhecer um pouco melhor e ter noção ali se eu poderia ou não até mesmo consagrar a medicina. E aí, como eu citei, era dentro da doutrina do Santo Daime, e a partir de janeiro ali eles começaram a abrir algumas informações, não só sobre a ritualística, a medicina, tirar dúvidas, né, plantões de dúvidas, mas também recomendações de conteúdos, de coisas para ir se conectando antes da consagração. A pessoa que estava comigo, que foi comigo nessa primeira consagração, que foi a primeira consagração dela também, essa pessoa, ela seguiu o que foi assim recomendado como extremamente necessário, e ainda fugiu de algumas recomendações assim antes de ir na consagração, né? E aí não é julgamento nenhum, é só um exemplo aí para vocês terem a noção que eu vou descrever para vocês o que foi essa experiência, e aí eu vou citar um pouquinho do que foi a experiência para outra pessoa, que também foi o que foi necessário para ela, o que era devido naquele momento. Eu, então, passei por levar muito a sério, né, o que eu tinha estudado, o que eu tinha lido, porque para quem não tem hoje mais no streaming, mas pode encontrar na internet aí um documentário muito bom sobre a medicina, que é O Último Xamã. É um documentário muito bom, que traz bastante informação assim, de uma experiência de uma pessoa que buscou mesmo para a questão da cura, mesmo de uma depressão e ansiedade, a medicina. E aí teve uma vivência muito boa que libertou a pessoa de diversas coisas e mudou ali a consciência, ajudou a pessoa, né? Porque não é nada que cura você externo, é só um caminho para que você encontre ferramentas e maneiras de se curar. E aí tive esse discernimento, porque eu sou uma pessoa que costuma se jogar muito nas coisas. Então, se eu estou indo num local, né, consagrar a primeira vez, tomar um remédio, uma medicina, algo que pode me curar, bom, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é seguir as recomendações. E aí, diferente da maioria das pessoas, e diferente de quem estava comigo nessa caminhada aí, nesse primeiro momento, eu segui à risca, por 30 dias, as recomendações que, assim, obrigatoriamente devem ser seguidas pelo menos 3 dias antes da ritualística. Então, 30 dias antes, eu me dediquei, comecei assim, já tinha alguma proximidade, mas comecei a fazer diariamente práticas de meditação, conexões, então, com as músicas que me encaminhavam, músicas de rezo, né, músicas de elevação, de vibração, de pedindo realmente a cura. Tem diversas aí disponíveis no Spotify, YouTube, e hoje em dia está cada vez maior essa gama de rezos, né, que a gente costuma chamar, de inários também. E aí fui ali, enquanto eu trabalhava na época de home office, fui fazendo uma alimentação bem restritiva. Então, a maioria dos locais que você vai fazer uma consagração, eles recomendam que por 3 dias você evite comer em excesso, coisas industrializadas, carne vermelha, algumas coisas aí que podem gerar ou atrapalhar o seu trabalho durante a consagração da medicina. E aí, depois quando eu for falar especificamente sobre as medicinas, eu explico aí o porquê, e tem toda uma questão fisiológica também, além da espiritual. Então, eu me dediquei por 30 dias, eu não consumi não só
alimentos industrializados, mas também eu estava com uma pessoa, morava junto com a pessoa, dividia ali o meu lar, né? Eu praticamente casado, que a gente chama assim, morava junto. E então me absti, por 30 dias não tive relações sexuais com a pessoa. Fui num trabalho já antes da própria medicina, né? De uma conexão profunda comigo mesmo. E aí fiz práticas de jejum, como falei, meditação, durante o trabalho mesmo. E aí eu tive um desafio muito grande, porque na minha profissão, no meu trabalho, no momento, eu trabalhava numa grande empresa, prestador de serviço também de uma empresa gigantíssima, que era ali a minha fonte de renda no momento, mas que eu estava passando por alguns desafios e até o dia da consagração eu tinha como certo uma folga programada para poder ir. E aí eu não pude, acabou não acontecendo por motivos que não valem ser citados aqui. Não aconteceu, mas eu ainda assim fiz a escolha, afinal de contas, né? Ninguém é preso a nada nessa vida. Eu entendi e soube que era mais importante naquele momento para mim ir à consagração do que, por exemplo, comparecer ao trabalho, faltar aquilo ao trabalho e ir até a ritualística era mais importante naquele momento para mim. E aí depois, mais pro final, vocês vão entender o porquê de eu estar citando isso. Então, por 30 dias eu fiz isso, né? Não pratiquei sexo, não pratiquei masturbação, consumi informações de conteúdo mais elevado, me conectando a energias, a vibrações, a canções, a rezos, inários, né? Aos textos, às recomendações que eram encaminhadas lá pelo pessoal no grupo. E aí pratiquei o jejum, né, de maneira bem aplicada, assim, bem afinco, nos 2 dias antes da consagração. O próprio dia da consagração, eu só ingeri um pouco d'água. Então, foi algo que eu me dediquei muito, extremamente, assim. E aí, fomos, então, à consagração, ia acontecer num sábado. Então era na noite de sábado, começava a ritualística às 9, 10 horas até umas 4, 5 horas da manhã. E aí fui, né, com toda a recomendação, a vestimenta, tudo conforme as recomendações da casa, e eu recomendo para todo mundo fazer isso. Quem não tiver a possibilidade de fazer que nem eu fiz, mas faça pelo menos o mínimo necessário, né? Isso vai ser muito bom para você, não tenha dúvida. Eu tendo hoje a experiência de quem morou num centro de ayahuasqueiro, numa casa, de um templo que trabalha com as medicinas, eu sei da importância de muito mais coisa do que eu sabia na época e da relevância do que é recomendado. Então, é aquela coisa, você está indo para um lugar que você não conhece, fazer uma coisa que você não sabe, a melhor coisa que você tem que fazer é seguir as recomendações de quem está abrindo esse espaço para você. E aí, fui então até a consagração, a gente iniciou a ritualística. A medicina é uma medicina, é um remédio, não é um alucinógeno, um negócio, um drink pra você ficar doidão, não tem, entendeu? Nada disso. É um remédio. E aí, uma das coisas que muita gente que consagra as medicinas fala é o sabor, né, do próprio chá da ayahuasca, né, da medicina da ayahuasca. Mas existe também uma coisa que pouca gente costuma dizer, que para cada pessoa, né, conforme ali o momento, já o ato do sabor da medicina, quando você coloca na boca, já é um aprendizado para alguma coisa, tá? Ela já está te dizendo alguma coisa. Então tem gente que coloca a medicina na boca, sente o gosto mais metalizado, tem gente que sente o gosto mais terroso, tem gente que sente um gosto terrível, como se fosse um remédio muito ruim, muito amargo. Tem gente, por exemplo, que nem eu, que naquele momento estava achando maravilhoso, entendeu? Mas, né, o que foi feito por cada um antes de colocar a medicina na boca, né, conversa também sobre o que você vai experienciar ali no momento. Então, as primeiras, não só essa, mas as primeiras consagrações que eu tive, até que eu curtia bastante o sabor da medicina. E aí,
então, tomei a medicina, é um trabalho meditativo, né, introspectivo, então a recomendação é que, né, cada um sentasse no seu lugar devidamente, e aí da maneira mais confortável, mas que ficasse então de olhos fechados enquanto o trabalho ocorria, é, né, dentro da guiança do mestre, do condutor, né, daquele, do dirigente da casa. E aí, é, existem alguns termos que eu vou explicar aqui, tá, durante uma consagração. Então, no primeiro momento, as minhas percepções, os meus sentidos começaram a ser elevados, sabe? Então, tomei a medicina, como eu estava de jejum, não tinha comido nada industrializado, nada que fosse gerar resistência à medicina naquele momento. Então, eu não passei por uma coisa que para muita gente é comum e para mim foi comum em outros momentos, que é um desconforto intestinal, sabe? Um desconforto intestinal, estomacal. Naquele momento não aconteceu porque, né, tinha feito todo um trabalho, meu organismo estava, né, completamente limpo para poder receber aquela medicina. Então, naquele momento, nessa consagração, eu não tive isso que em alguns casos é comum, tá? Mas saiba que muito do que você faz reverbera ali no trabalho, porque também é isso, é um trabalho espiritual, uma lapidação. E aí, então, sentado, ouvindo então as músicas que iniciaram, as músicas de concentração, para poder baixar a ansiedade, para a pessoa poder, sabe, centrar no aqui e no agora. E aí, naquele momento, eu comecei a ouvir sons, barulhos, coisas que não estavam acontecendo. Por alguns momentos, durante o início do trabalho, eu abri o olho para ver se tinha alguém em volta de mim. Em alguns momentos, por exemplo, me vinha na cabeça como se todo mundo tivesse ao redor de mim, com ventiladores, com penas, com coisinhas fazendo assim, sabe, estimulando os meus sentidos. E aí eu abri os olhos para ver essa pessoa, porque era muito, muito real, muito próximo de mim, muito assim, ó, ao redor de mim. E aí, né, no momento que eu entendi que não era pelo menos a matéria, estava todo mundo no seu lugar, devidadinho, butinho, sentadinho, fazendo cada um o seu trabalho, eu me desapeguei de querer ficar olhando e saber se tinha alguém próximo. E aí, rolou em primeiro momento essa expansão dos sentidos, e aí, em alguns instantes, eu comecei então a ter o que a gente chama de mirações, né? Miração é uma visão espiritual. Então você passa a enxergar com o seu chakra, o seu Ajna chakra, o seu terceiro olho, né? Com a visão da mente, do espírito. E de olhos fechados você vê como, não em todos os casos, não é todo mundo, estou falando da experiência que eu tive, a primeira experiência. Passei então a enxergar o que naquele primeiro momento era uma mata, né? E aí eu não tinha controle, eu só estava sentado, né, em posição de meditação, em lótus, enquanto a experiência acontecia. E aí eu estive naquele primeiro momento conectado muito à floresta, à mata, ao planeta. E aí no trabalho mesmo eu tinha assim, algumas práticas de se questionar as pessoas se elas estavam conectadas, assim, e aí alguns termos, eu não vou ficar citando aqui, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas, então eu senti essa conexão com o planeta, com a natureza, e aí me vi numa floresta à noite, escura, e aí eu não sabia disso naquele momento, né? Eu não tinha noção disso naquele momento, mas o primeiro ser que se apresentou, a primeira energia que se apresentou foi de uma das guardiãs, né? De um dos seres guardiões da floresta, das medicinas da floresta, da própria ayahuasca, que foi a força, a energia da Pantera Negra. E aí naquele instante eu me vi, não sabia, né? Eu estava ali só caminhando na mata, uma visão de primeira pessoa, né? Vi na mata, vendo vários olhos na mata. E aí eu cheguei até um lago para beber água. E aí quando eu baixei para beber água, e é muito louco, assim, muito louco não, né? Mas é muito vívido, muito claro, porque enquanto
espiritualmente, eu me sentia como se eu fosse, né? Eu vivenciava, experienciava aquilo, como a energia, como a Pantera Negra, e bebia, bebia água, saciava a minha sede física também era saciada. E, então é uma integração muito forte, é uma conexão, é uma experiência muito, muito além do que se tem de noção assim do que eu posso estar explicando para vocês. Assim, tem que viver, é algo que todo mundo que consegue, que fala disso, como fala para todo mundo, olha, é assim, eu posso falar o que for aqui, mas só vivendo para vocês saber, para você entender isso aí. Claro que se eu trouxer aqui conhecimentos herméticos, várias linhas de estudo, eu consigo explicar uma par de coisa, mas não é tudo desse vídeo. Eu também não quero que esse vídeo leve 2 horas aqui. Então, compartilhando com vocês essa experiência, eu me vi, então, quando eu baixei para tomar água, eu me vi como a Pantera Negra, como a própria energia da Pantera Negra. E aí, só essa conexão já foi algo que, sabe, muito intenso, muito transformador. O próprio arquétipo da Pantera Negra, ela ensina muito, fala muito, e aí foi algo também que eu fui estudar depois, fui querer saber, lógico, né? E depois daquele momento, então, as próprias músicas, o próprio pessoal que está conduzindo o trabalho, vai criando ali uma narrativa, cada um experienciando a sua própria maneira, né? Tendo suas próprias mirações, mas conectadas ao todo também. E aí, a partir daquele momento, né, eu tive essa revelação ali da Pantera Conexão, fui levado, né, então a miração, aquilo que era visto se transformou, né, mudou, e aí eu comecei a me sentir então conectado com tudo, né, parecido, mas muito mais intenso com a experiência que eu tive durante uma meditação que eu citei aqui no canal já, de 5 horas na prática Zazen, que eu acabei tendo ali uma expansão de consciência, mas ali foi algo de extremo, muito extremo. E assim, essa conexão com tudo, com todo, acabou durante um momento do trabalho gerando algumas reações físicas, porque eu estava tão para lá que eu tinha esquecido de respirar aqui. Então, enquanto eu estava lá tendo as mirações conectado, eu tava, tipo, o meu corpo estava se debatendo aqui contra a parede. Foi quando um dos trabalhadores da corrente, né, uma das pessoas que são voluntárias no trabalho, chegou para mim, próximo do meu ouvido, e falou: olha, respira. Cara, gente, quando ele falou respira, parece que ele me deu assim a chave do universo. No momento que eu fiz, a coisa tomou um outro formato, a coisa expandiu, cresceu, foi assim, ficou mais intensa, mais forte, ficou mais, entendeu? Então, aquela questão de ouvir voz, ouvir som, é aquele negócio, como você está em um outro plano, e aí, né, mantendo o corpo físico aqui na estabilidade só de respirar fundo, durante esse trabalho inteiro eu não tive nenhum expurgo de vômito, que é comum acontecer, ou de diarreia, né, ou catarse emocional, não tive nada disso, mas isso conversa muito com o que eu fiz antes de chegar lá. Eu mesmo fiz um pouquinho de xixi, isso foi só a limpeza fisiológica que eu realizei, né, foi só um pouquinho de xixi, mas né, fiz muita limpeza emocional, que são lágrimas, né, quando a gente chora durante uma meditação, durante o trabalho espiritual, durante uma consagração, fala muito sobre as emoções sendo lavadas, né, então sua alma limpando ali o emocional, e às vezes também o mental, né, bom, e aí, quando ele me entregou essa chave, eu então tive uma experiência que foi então a que eu citei no outro vídeo, que mudou a minha vida, mudou assim, completamente. Eu encontrei, né, então eu já não era mais a Pantera, eu já não estava mais conectado ao todo, à natureza, à floresta, estava conectado ainda, mas não era só isso, né? No momento eu deixei de existir e era tudo, o universo inteiro conectado, sentindo tudo, sentindo as pessoas também no trabalho, sentindo mesmo, expandido. E aí, daquele momento eu regressei então à minha individualidade, e aí a energia crística, né, o Cristo, né, o que a gente tem aí, não Jesus como a gente tem lá bonitinho, barbudo, não,
a energia, a consciência crística, então se apresentou e aí me estendeu a mão, e, né, dei as mãos e me levou numa jornada incrível que depois estudando, né, conhecendo sobre a árvore da vida na Cabala, eu passei a entender o que que era, então, o que que aconteceu nesse trabalho, mas foi algo muito intenso, em que essa energia crística me levou através então dos planos, do plano mental, espiritual, astral, todos os planos, me levou então até a consciência cósmica, até a fonte criadora, até Deus Pai e Mãe. E aí eu tive então uma conexão assim com o divino, e aí foi incrível. Eu tô falando aqui, tô todo arrepiado. E aí foi incrível, porque eu me conectei, e aí recebi, né, o pessoal costuma falar blocos de informações, recebi containers de informações, várias coisas assim, né, trazendo consciência, plenitude e presença e noção de um monte de coisa que, né, você não tenta entender, você não raciocina, você não separa o processo, você só respira e deixa fluir, e aí depois você vai integrando aí com o tempo, ainda mais depois da primeira consagração, você leva umas semanas aí para entender tudo que aconteceu naquelas 5 horas na matéria, mas não sei quanto tempo nos outros planos. E aí, então, conectado a tudo isso, eu me vi num plano, que é por isso que eu falo que eu amo estar presente e vivo em 2023, porque a gente tem diversas manifestações artísticas, visuais, de coisas espirituais. Eu, por exemplo, eu gosto muito das animações de alguns estúdios, por trazer aí exemplos como eu vou dar agora. A animação Soul, por exemplo, tem um trecho desse filme que ele mostra um navegante, um projetor, o cara está em projeção. Um projetor de um navio, né, ouvindo uma música psicodélica e tal, conectadaço ali, navegando então num plano cósmico, assim, como se fosse assim, as areias, fossem né, o universo, o cosmos e as estrelas e tal, e as almas, né, aquelas desacordadas, envoltas nas próprias sombras, no ego, no plano. Aqui é exemplo também, eu devia ter falado disso no vídeo lá, sobre né, os planos, que eu falo um pouquinho de projeção. Aí você ficar preso naquele, né, que eu falei que você faz a projeção e sai um pouquinho do seu corpo, mas fica preso no plano mental, é bem parecido com aqueles seres que o filme Soul mostra ali, né, que é um serzinho igual a personagem principal, né, uma das personagens principais é um serzinho ali de luz e tal, que acaba caindo na ilusão e entrando no véu, né, das ilusões, que é uma das coisas que a ayahuasca também traz aí para muita gente, que é o remover o véu, né? Tem muitos hinos, muitos rezos que falam que a ayahuasca remove o véu da ilusão e traz a clareza, a visão da verdade de que como as coisas são. E aí, então, depois que eu tive essa experiência lá com a fonte, eu me vi nesse local. Eu não tinha assistido o filme não tinha sido lançado ainda. E é sobre isso também, para não ficar tipo, mas é porque você tinha referência visual disso. Não, não tinha. De praticamente nada que aconteceu naquele ritual tinha referência visual. E tinha, né, como eu falei, uma conexão dos dias que eu me dediquei, as energias, as vibrações, fui cultivando aquilo, me nutrindo daquilo para poder acessar essas coisas. Afinal de contas, né, nada está desconectado. A ayahuasca ela não vai trazer nada de fora para você, ela só vai expandir o que está dentro, né? Então ela vai trazer de dentro para fora para que você veja. E aí, se você tiver nos seus dramas, por exemplo, que nem a pessoa que foi comigo que tinha comido carne no dia, estava atrelado a um monte de problema, teve uma experiência completamente diferente da minha, foi para planos mais densos, teve toda uma cura, teve aquilo que precisava, teve a experiência, vomitou fez limpeza de tudo que é tipo, teve toda uma catarse ali, assim, foi torcida no meio, mas né, foi escolha própria também de como chegou até ali, do que dedicou a fazer, do que escolheu fazer, mas também foi libertador e transformador para a pessoa que escolheu, que viveu a experiência. Então, não é nem menos e nem mais aqui, não tem essa questão de comparação, foi uma experiência diferente da que eu tive. E aí, estando nesse plano presente, né, que eu citei aí para quem já viu, não viu, veja, procura aí só o trechinho, tem aí então aquele plano, esses seres de sombra,
E aí, então, depois de ter me conectado à fonte, eu me vi, então, nesse lugar, sentado meditando. Então, era uma representação do que eu estava fazendo ali. Só que eu era eu era eu mesmo ali sentado, só que ao mesmo tempo eu era um poste de luz, assim. Tinha um feixe de luz, assim, verde, verde bem vivo, assim, um verde muito vivo, conectado assim em volta de mim, em mim, até a conexão com a fonte. E aí os próprios rezos, as próprias canções, a própria condução do trabalho pelo pessoal da casa, do lugar, vai trazendo informação. Então é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que vai consagrar as medicinas. O que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo emanado através dos sons, das músicas, é fundamental, é importantíssimo. São ensinamentos. A galera do Santo Daime, então, que tem os hinos, assim, literalmente eles estão te conduzindo, eles estão te ensinando a como vivenciar aquele trabalho, a como passar pelas experiências. Então, por mais que você esteja tendo uma miração muito legal, uma conexão muito forte, ou resolvendo problemas da sua vida, na tua cabeça, não se esqueça de estar presente em corpo também durante o trabalho. Porque eles vão te conduzir, eles vão te dizer o que fazer. As músicas vão apresentar para você os caminhos, para você não se perder também e acessar coisa ou perder um tempo lá. Tem muita gente que acaba indo para um trabalho que fica lá remoendo picuinha familiar e tal, o que também traz a cura e é bacana, é relevante, mas pode ser muito mais do que isso, se você se permitir de coração aberto. É o que qualquer lugar sério vai falar para você numa consagração da ayahuasca, que independente dos preceitos, independente da sua preparo, se passou 30 dias, 3 dias, um dia sem comer carne, sem fazer isso, sem fazer aquilo, o mais importante é estar de coração aberto e presente. Então, eu estava tendo essa miração, eu estava ali, estava vendo, então eu sentadinho nesse plano, nesse lugar, de várias almas, várias sombras assim em volta de mim e tal. Mano, assim, quando eu vi o filme Soul, eu falei, meu Deus, porque era muito do que eu tinha visto, era muito mesmo que eu tinha visto. E aí, eu sentado ali em Lotus, com esse facho de luz, não sei nem como posso descrever, esse pilar de luz, que tinha muita conexão com o meu peito, né? Então, o Anahata Chakra, né? O chakra do coração, ele se manifesta e apresenta com uma cor verde, né? E aí eu não sabia disso, fui estudar isso depois com Reiki, depois com outras linhas de estudo, Yoga e tal, que eu fui estudar e saber, né, desses conceitos, mas naquele momento, sem saber da informação, tinha isso. Então, esse feixe via muito no meu coração, essa conexão. E aí, as músicas me conduziram, me falaram, eu percebi a mensagem vindo através das músicas, que não era para eu ficar paradinho lá que num poste assim, emanando luz e tal, recebendo a luz da fonte e tal. Era para auxiliar as pessoas próximas. E aí, se eram as pessoas da corrente ou se eram seres e forças de outros planos, eu não sei. Eu só sei que quando eu entendi essa mensagem, então, eu comecei a atrair esses seres, essas forças. E conforme eles chegavam até mim, era feito então uma limpeza, todo esse pilar de luz verde dissolvia essa distorção, essa ilusão, esse medo, essa dor daqueles seres, daquelas almas, do que quer que fosse aquilo. E aí surgia assim, né, uma alma liberta, e era tipo como se estivesse libertando as almas em volta. E aí eu entendi que, né, parte do que eu fui fazer naquele trabalho, né, que é um trabalho interno e externo, então, tipo assim, eu que tive o tempo, o privilégio, a oportunidade, a dedicação e a vontade de seguir as recomendações, fazer o trabalho durante os 30 dias, de consagrar com aquela consciência, de receber, de estar aberto, de auxiliar. Então, não sei se eram pessoas na corrente, muito provavelmente eram também, mas seres de outros planos que precisavam dessa cura, desse auxílio.
e essa assistência, né, esse trabalho intermédio, porque a gente é intermédio, por mais que estava com a medicina ali consagrada e expandida dentro de mim, a todo instante a gente é um canal dessa luz e desse amor. Então, a todo instante a gente pode levar amor, pode levar luz, pode levar cura para pessoas ao nosso redor, elas querendo, claro, né, estando abertas a isso. E aí eu entendi que parte do que eu fui realizar naquele trabalho era a minha missão, era parte do meu propósito, que era auxiliar os demais. E aí ajudar a libertá-los, então, né, daquela ilusão, daquele véu. E aí foi algo muito lindo. O trabalho seguiu, aconteceram outras coisas também, das quais eu não vou trazer tão forte assim na memória. E também percebi de não ficar gigante. Foi algo assim que mudou a minha vida, assim, transformador. E a partir dali, no final do trabalho, então aquela pessoa que tinha me passado a orientação para respirar chegou para mim e perguntou: e aí, irmão, como é que foi, o que você sentiu e tal. E a única coisa que eu consegui dizer para ele foi: irmão, eu quero viver disso. E hoje, né, 3 anos depois, 3 anos depois, eu tenho esse privilégio de poder dizer que eu vivo disso. E isso não só de consagrar medicinas, mas de me conectar a essa luz que está aqui dentro, que está no meu coração, que é o canal, né, disso, que não sou eu, mas é parte de mim, né? Então eu sou parte da fonte, a fonte é parte de mim, habita em mim, está no meu coração, está no seu coração, no coração de todo mundo. E parte do meu papel é fazer o que eu estou fazendo aqui, é compartilhar conhecimento, é passar experiência, mostrar para as pessoas o que eu vivi. Isso foi algo que não foi algo que me contaram, não foi, sabe, algo que eu li em lugar nenhum, foi algo que eu vivi, que eu experienciei. E que aí durante a minha jornada reverberou e coincidiu com muitas coisas que eu experienciei, até mesmo filme de animação que mostra ali um pouquinho disso. Então, foi algo que ajudou muito na minha caminhada. Quem sentir, tiver vontade, quiser perguntar, tem lá, como eu falei no meu arroba do Instagram, lá, Forca da Cura A, 2 A's no final. Tem lá algumas casas que eu sigo, que são casas que eu já visitei, que são sérias, que eu recomendo muitíssimo, mas que eu não vou citar nomes, porque eu não sei se permitem, não entrei em contato antes para poder dizer. Mas que não só esses locais, essas casas eu reverencio e agradeço muitíssimo a todos os irmãos e irmãs, aí, os chais, os tchanãs, né, os rezadores, os curadores de todas as linhas, a galera do xamanismo, a galera do Santo Daime, do qual eu sou muito grato, que foi esse portal, aí, esse primeiro portal para iniciar nessa vida, nessa jornada. Agradeço muitíssimo a própria medicina por ter né, me auxiliado nesse caminho todo, em diversos momentos da minha caminhada, e por ter me auxiliado a encontrar essa essência de quem eu sou e do qual eu acredito e aprendi e reconectei, e estou sempre relembrando durante a jornada de que a nossa missão é essa, é crescer, evoluir, desenvolver a si mesmo e auxiliar os demais durante o caminho. Então, por onde for, seja a luz. Se precisa de ajuda, procure ajuda, tem ajuda em diversos locais. Mesmo para quem não tem recursos financeiros, tem pessoas e locais que fazem trabalhos através da caridade, através do voluntariado, que estão na missão aí de ajudar as pessoas. Tem, sim, sempre, claro, recomendação extrema aos povos originários, então realizam um trabalho sério, lembrando sempre que em todos os lugares, em qualquer lugar que haja ser humano, tem gente fazendo um trabalho sério, tem gente que não sabe o que está fazendo, que está preso em ilusão, que está focado em dinheiro, isso, aquilo, e perdeu um pouco do propósito, não teve, mas pelo menos aonde eu pisei, aonde eu passei, eu recomendo com muito carinho e amor, e agradeço muitíssimo a todos os envolvidos que me auxiliaram nessa jornada. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado você de alguma maneira, trazendo o laço aí, então, do porquê que eu citei, para me deixar a ponta solta no vídeo, porque eu citei lá a questão do trabalho. Isso foi num sábado, final de semana, eu cheguei em casa então domingo pela manhã, aí na segunda-feira, voltando, regressando às atividades comuns, dia a dia,
eu me vi, então, mais consciente, presente, de que eu estava num relacionamento que já tinha acabado, mas que por comodismo, pela situação coletiva, pelo que estava acontecendo, eu estava permanecendo numa coisa que não fazia mais sentido para mim e não tem nada a ver com a medicina, tá? Isso daí, isso é com a minha consciência. Como eu falei, eu estava no início do vídeo, né? Eu falei no início do vídeo, eu estava no momento repetindo velhos padrões, acessando as mesmas coisas, voltando para o mesmo lugar de que eu já tinha acessado e vivido. Então foi alguma coisa que me trouxe a clareza, a consciência do que eu estava fazendo. Aí eu acho que ela não te ensina nada de fora, ela só te mostra quem você é. Ela tira o seu véu de que você achar que você tá fazendo tudo certo, tudo maravilha. Ela vai te mostrar quem é você, o que você está fazendo. Ela vai tirar esse véu de ilusão aí, de que você tem de si mesmo, da sua vida. Então, naquele momento seguinte, eu entendi então que aquele trabalho não conversava comigo, que muitas coisas que eu estava praticando e fazendo na minha vida não faziam sentido pro meu coração, pra minha alma, que eu estava realmente, sabe, buscando e voltando para lugares que eu já tinha acessado, que não me fizeram bem, que não agregaram, né, positivamente na minha vida, mas que me ensinaram muito. Então, eu me libertei e libertei a pessoa também que estava comigo de ter uma relação tóxica, que não fosse agregar, de também de acabar perdendo o tempo, né, mantendo uma coisa que já não era mais real, e trazendo a consciência então também daquilo que eu queria fazer, do que eu queria seguir, qual que era a minha missão. E aí foi o início de uma jornada muito longa e que eu sigo com muita gratidão até hoje. Então, por isso que eu citei lá a questão do trabalho, descobri muita coisa que estava acontecendo em bastidores, que não eram legais, coisas que eu tinha compartilhado, sugerido, que tinham auxiliado em muita gente, mas que eu não tinha crédito nenhum daquilo, que outras pessoas estavam tomando vantagem daquilo que eu estava fazendo. Um monte de coisa que estava diante dos meus olhos, mas eu não enxergava porque eu estava literalmente com esse véu de não estar presente, consciente do que eu estava fazendo, do que estava acontecendo ao meu redor. A partir do momento que isso mudou e de que eu pude ter o privilégio de sustentar isso na minha vida, eu busquei então durante toda a minha jornada o melhor para mim, para o mundo ao meu redor e continuar evoluindo e crescendo cada vez mais, tá bom? Então, se você tem curiosidade, tem vontade, só fica à vontade aí nos comentários para perguntar, para questionar. Pode vir aí sugerir também o tema de outro vídeo, estou aberto a isso. Deixa o like, comenta, compartilha. Quem puder auxiliar o trabalho também tem aí o Pix do canal também de maneira voluntária. Agradeço muitíssimo qualquer ajuda. E do meu coração para o seu. Namastê.